Bom, depois de construída a nossa tela inicial, vamos dar início à construção da tela de login no Bootstrap, tá? A tela de login, ela é uma tela que o usuário vai informar uma senha, né? E um login e uma senha. O login vai ser o e-mail e uma senha, e em seguida ele vai clicar no botão entrar, como está nessa tela aqui, tá? Então vamos voltar no início da aula para a gente poder entender como vai funcionar a tela de login. A tela de login vai ser o seguinte: primeiro a gente vai importar o comando Bootstrap para a página HTML, e aí a gente vai incluir o CSS e o JavaScript conforme a gente aprendeu nas aulas anteriores. E aí, se tudo estiver certo, a gente vai incluir o nosso formulário. Mas antes a gente vai criar um container. Um container é uma caixinha onde vai ter o nosso formulário lá dentro, tá? Então a gente vai usar essa classe aqui chamada de container login, e a gente vai usar uma margem superior, né, um espaço desse container para a parte superior do teu navegador de 4, né? Tem lá vários tipos. Se você apagar esse 4 aqui, vai aparecer 1, 2, 3, 4, 5 como sugestões, que são tamanhos de espaçamentos e distanciamentos da margem superior para o seu container, tá? Eu escolhi 4. E aí eu estou pedindo para alinhar as linhas no centro, para criar, né, 12 colunas, né, para centralizar o texto. E lembrando que cada tela no Bootstrap são de 12 colunas, eu só escolhi o 10 aqui, tá? Isso aqui tem a ver com telas de grande tamanho, tá? Bom, e com isso apareceu essa caixa cinza, em cinza, melhor dizendo, que é o que tem que acontecer quando você cria o seu projeto para esse container que vai conter, redundante, né, mas é um container que vai ter o nosso formulário de login de senha, tudo bem? Então, criadas essas três classes, esses três containers, a gente vai criar o nosso formulário propriamente dito, que é o nosso formulário de e-mail, tá? Nesse formulário de e-mail, a gente vai usar a palavra form/form, conforme a gente aprendeu em HTML, vai usar essa classe, tá? E a gente vai usar, né, um espaçamento de 3, né, daqui para o início do container, tá? Então, cinza para cá eu usei 3. Você pode usar qualquer outro tipo de espaçamento. Perdão, é a margem inferior, margem bottom, tá? E eu vou incluir o meu primeiro tipo de input no meu formulário, que é o input de e-mail, tá? Então, você colocou aqui input type e-mail, né? Chamou esse elemento de ID, de input e-mail, e colocou lá para aparecer como sugestão de texto, logo quando você carrega o formulário, a palavra e-mail, tá? Em seguida eu declarei um rótulo, um label, um texto, né, que está associado a esse input e-mail aqui, que a gente já aprendeu isso em HTML, com o valor e-mail, tá? Então a gente, com isso, se a gente dar um Ctrl S na nossa página e executar, a gente vai ter essa caixa de entrada aqui com a palavra e-mail. Avançando, né, a gente vai criar, né, a caixa de senha, né? Mais uma vez eu copiei, o texto estava em cima, né, dei um Ctrl V e coloquei aqui, né, o input type password, né, que é um campo, ao invés de um campo de e-mail, é um campo de senha, e criei o rótulo aqui para caixa de senha, conforme a gente já tinha feito, tudo bem? Então, com isso, deve aparecer lá o campo e-mail e o campo senha. Tudo bem? Avançamos, agora falta criar um botão, né? Como é que a gente cria um botão no Bootstrap? Para criar um botão no Bootstrap, eu vou usar as tags button e /button, né? Vou usar essa classe btn aqui, e usei também uma classe chamada btn dark, que é preta. E esse mt, ao contrário do MB, cadê o MB? O MB é a margem da parte de cima, tá? Eu mais uma vez usei 3, então eu distanciei
esse botão a uma distância 3 de um parâmetro que o Bootstrap tem de margens superiores. Então eu criei a minha caixa de e-mail, a minha caixa de senha e a gente criou um botão em negrito, né? Eu poderia colocar lá outra cor. Se você for observar na API do Bootstrap, né, eu tenho vários tipos lá, BTN Light, BTN Dark, né, são tipos de botões. Se eu quiser mudar a cor, né, a gente tem que usar um CSS, tá? Então fica como exercício você mudar a cor do botão para verde. Vamos ver se você já consegue fazer isso usando as aulas passadas, tá? A gente tem que usar um style, né? Eu pergunto e eu mesmo respondo. Tem que usar style igual, entre aspas, color, green, por exemplo. Se eu quiser botar em verde, green, ponto e vírgula. Se eu quiser colocar em qualquer outra cor, é só eu apagar isso aqui, né, e usar o style aqui fora, style igual, coloco entre aspas duplas, color, green, ponto e vírgula, aspas duplas, e fecho a tag, né? E com isso eu crio um botão na cor verde. Bom, agora esse botão, quando eu clicar nele, ele tem que ir para algum lugar, né? Então eu tenho que indicar o método e qual é a action que vai acontecer quando eu clicar no botão, para onde ele vai quando eu clico no botão. Isso a gente já sabe de HTML. O método pode ser get and post, né? Pode ser get post, né? Tem duas variações de método. Eu ainda espero que vocês se lembrem quais são essas variações de método, qual a diferença entre o método get e o método post. E a action é para onde vai esse formulário depois que eu clico nesse botão de enviar, né? Nesse caso ele vai para uma página chamada de validalogin.php. Tudo bem? Posto isso, né, a gente já está com o formulário de login criado para que o usuário informe o login e a senha, né? Então a gente vai clicar, né, criar essa página, que é a página para onde o meu formulário de login vai, chamada de validalogin.php. Observamos, não agora esses arquivos não têm mais a extensão HTML, .html, elas são extensão .php, indicando que agora essa página aqui não é uma página HTML, mas sim uma página PHP, ok? Então essa extensão aqui, ó, é o pulo do gato, é para onde a gente vai. A gente está indo para uma página PHP ou para uma página HTML? O que me diz é a extensão do arquivo. Então essa vai ser a nossa primeira página PHP que a gente vai criar. E como é que eu procedo isso? Como é que eu faço dessa forma, professor? Eu vou clicar no botão das duas folhas duplas, que é a nossa cola aqui. Vou clicar na pasta Bootstrap que você já havia criado, botão direito do mouse, novo arquivo. Com isso, vai aparecer um novo arquivo lá na pasta de trabalho do Bootstrap ou do projeto que você criou. Possivelmente para você está escrito projeto aqui, né? Que é o projeto que vocês têm criado aqui. Seria esse aqui, tá? Mas para mim aparece com o Bootstrap que eu mudei. Então, botão direito do mouse, novo arquivo, vai aparecer lá o arquivo para você dar o nome. Eu só explicando novamente o que eu preciso fazer, eu preciso criar uma página chamada validalogin.php no mesmo diretório da página login.html, tá? Para que ela possa funcionar, uma possa chamar a outra, senão vai ficar difícil da gente chamar uma página secundária sem estar no mesmo diretório da página primária, tá bom? Coloquei o nome aqui, validalogin.php, cliquei fora, e com isso ele me criou uma página chamada validalogin.php no Visual Studio Code, para que a gente possa começar a editar o código. Tudo bem? Bom, para que você aprenda mais sobre formulários, né, o professor disponibilizou esse endereço aqui, ó, que é da documentação do Bootstrap sobre formulários. Lá tem maneiras de você incrementar seus formulários, melhorar como você vai fazer o seu formulário, tá? Então o teu formulário aqui criado, ele está dentro de uma classe chamada de container, tá? Que é um container onde eu boto repositórios ali dentro, inclusive formulários. Bom, avançamos.
Na tela valida login.php, eu vou escrever um código HTML5. Então eu digito a palavra HTML, vai aparecer um hint aqui. Eu seleciono essa segunda opção, tá? E aí ele vai criar o texto em HTML5, sem essa caixinha vermelha. Vou clicar entre o body e body e vou inserir esse texto aqui, ó, uma imagem que eu chamei de under construction, dizendo que o site em PHP está em construção, e ele só vai escrever essa imagem na minha tela. Dou Ctrl S e aí eu volto para a tela de login, dou Ctrl R para dar um refresh, que a gente fez alterações na tela. Verifique, por favor, se no Visual Studio Code está tudo sem a bolinha, sem essa bolinha aqui, porque significa que está tudo salvo, está tudo ok. Se tiver com a bolinha, você vai clicar na aba e dar Ctrl S, tá bom? Bom, vem nessa página, dá Ctrl R e clica no botão entrar. Quando eu clico no botão entrar, ele vai para a tela valida login. E aí o que ele faz? Aí ele faz um grande problema. Ele cria essa página, mas nesse texto aqui. Ele não imprime a imagem. Perguntas: por que ele não imprime a imagem? Primeiro, porque essa página não é mais .html, ela é uma página em PHP. Então, a princípio, ela não entende mais HTML. Tá certo? Ela é uma página em PHP, não é HTML. Então ela fica meio confusa e escreve todo o trecho do código fonte para a página. Tá certo? E como é que eu faço? Isso para mim é considerado uma coisa inesperada, um erro que eu não estava esperando. Tá? E como é que eu faço para melhorar essa tela de login? Agora a gente vai entrar na programação back-end. A gente precisa configurar nosso sistema, né, para que ele possa funcionar em back-end. Então, lembrando, a gente tem a programação front-end, que era executada no cliente, no navegador, e temos a programação back-end, que é a programação de servidor. Então, a gente vai configurar o nosso ambiente para que ele execute no servidor, e a gente usar para isso o champ. Então são 4 passos que a gente vai seguir para que essa tela de valida login.php não tenha um erro. A gente vai instalar o champ do AMP, a gente vai aprender como instalar isso. O champ ele pode ser instalado em qualquer sistema operacional, o AMP é só para o Windows, tá? A gente vai programar a página PHP para consultar se o login e a senha informados pelo usuário, né, estão corretos. Então a página valida login, ela vai receber o login e a senha informados pelo usuário e vai no banco de dados e consulta. Olha, joão@gmail.com, tá no meu banco de dados? Tá. E a senha que ele digitou é a senha correta? É a senha, então eu dou a senha correta. Então eu dou as credenciais para que ele entre no meu sistema. E para isso a gente vai aprender como iniciar o servidor e executar essa página valida login.php. Então são os nossos desafios para as próximas aulas em PHP.